O que acontece quando um homem, treinado a vida inteira para comandar legiões e obedecer às leis, se torna a própria lei? Quando o peso de um império repousa sobre os ombros de um mortal, e ele descobre que esses ombros não precisam mais se curvar a ninguém, nem mesmo aos deuses, a história de Tibério, Cláudio Nero César Augusto, começa não com o brilho da púrpura, mas com a sombra de uma suspeita. Ele não queria o poder, ou pelo menos foi o que disse a todos. Um general estoico, um administrador competente, um homem que preferia o silêncio do acampamento militar ao barulho do fórum. Mas o destino, ou talvez a vontade perversa de Augusto, o empurrou para o trono. E foi lá, no topo do mundo, que ele descobriu um novo tipo de solidão. Uma solidão que sussurrava em seu ouvido que cada sorriso era uma adaga escondida, cada elogio, um veneno. Em Roma, o poder não era tomado, era sobrevivido, passando por cima dos corpos ainda quentes dos competidores. E Tibério aprendeu a sobreviver. Ele se retirou para Capri, uma ilha-fortaleza, banhada pelo sol e cercada por um mar azul turquesa, e de lá governou o mundo através do medo. A Vila Jovis, empoleirada no topo de um penhasco, não era um palácio de descanso, mas um ninho de águia de onde o imperador observava seu império e tecia suas teias de paranoia. As notícias que chegavam a Roma de Capri eram sussurros de horror. Histórias de execuções caprichosas, onde homens eram atirados das falésias para que seus corpos se despedaçassem nas rochas abaixo, com marinheiros esperando para terminar o serviço com remos e ganchos, caso algum infeliz sobrevivesse à queda. Falava-se de um teatro de depravação, onde o velho imperador, com seus 70 anos, se cercava de crianças, suas minutiae, seus peixinhos que o serviam em orgias que desafiavam a imaginação mais doentia dos moralistas romanos. O que você faria no lugar de um senador que recebe uma carta do imperador com um convite amigável para Capri, sabendo que a ilha se tornara um portal para o inferno? A recusa era uma sentença de morte. A aceitação, uma provável tortura seguida de morte. A loucura de Tibério não era a de um bobo da corte, mas a de um estrategista frio que transformou a delação em uma indústria. O motor dessa máquina de terror era um homem chamado Lúcio Hélio Sejano, o prefeito da Guarda Pretoriana. Ambicioso, implacável e charmoso, Sejano se tornou os olhos e os ouvidos de Tibério em Roma. Ele era mais do que um conselheiro, era o filho que Tibério nunca amou, o executor suas vontades mais sombrias. Enquanto o imperador se afundava em sua reclusão perversa, Sejano governava Roma. Estátuas dele foram erguidas por toda a cidade. Sua palavra era lei. Ele purgou o Senado, eliminou seus rivais e até mesmo envenenou o filho de Tibério, Druso, para pavimentar seu próprio caminho para o trono. Por quase uma década, o império teve dois mestres, um visível em Roma e um invisível em Capri. Mas a paranoia do poder é um monstro que devora seus próprios filhos. Tibério, alertado por sua cunhada Antônia, finalmente percebeu que a criatura que ele havia criado estava prestes a devorá-lo. A queda de Sejano foi tão espetacular quanto sua ascensão. Uma carta cuidadosamente redigida por Tibério foi lida no Senado, uma obra-prima de suspense e ambiguidade que, lentamente, desvelou a traição de Sejano, culminando em sua condenação. A multidão que antes o aclamava, agora despedaçava suas estátuas. Ele foi estrangulado na prisão Mamertina, e seu corpo foi entregue à fúria do povo, que o mutilou por 3 dias antes de jogar seus restos no Tibre. A queda de Sejano não trouxe alívio, mas um banho de sangue ainda maior. Tibério, convencido de que todos ao seu redor estavam envolvidos na conspiração,
desencadeou um terror sem precedentes. As execuções se tornaram diárias, famílias inteiras foram exterminadas. A propriedade dos condenados era confiscada, enchendo os cofres do imperador. Roma vivia em um estado de medo silencioso, onde uma palavra errada, um olhar mal interpretado, poderia levar à morte. A loucura de Tibério era metódica, quase burocrática. Ele não se deleitava com o espetáculo da crueldade como seus sucessores fariam. Ele a via como uma ferramenta necessária de governança. A ironia trágica é que, ao tentar se proteger de todas as ameaças, ele se tornou a maior ameaça de todas. Ele destruiu a classe senatorial, enfraqueceu as instituições e ensinou a Roma uma lição terrível, que a vontade de um único homem, especialmente um homem quebrado pela solidão e pelo medo, poderia anular 1000 anos de tradição republicana. Um imperador que suspeita de todos acaba por se tornar o único traidor de verdade. Os historiadores antigos, como Tácito e Suetônio, pintam um retrato de Tibério como um monstro hipócrita, um mestre da dissimulação que escondia sua crueldade por trás de uma fachada de virtude republicana. Mas onde termina o fato e começa a propaganda? Seriam as histórias de Capri exageros de uma elite senatorial que odiava o imperador que os privou de seu poder? Ou seriam um vislumbre real do abismo que se abre quando um homem é forçado a se tornar um deus contra sua vontade? Talvez a verdade seja mais perturbadora. Talvez Tibério não fosse louco no sentido clínico. Talvez ele fosse terrivelmente são. Ele entendeu a natureza do poder absoluto melhor do que ninguém. Para mantê-lo, era preciso instilar um medo absoluto. Ele não destruiu Roma com fogo ou absurdo, mas com o silêncio gelado da suspeita. Ele transformou cada cidadão em um potencial espião e cada casa em um tribunal secreto. Ele morreu como viveu, sozinho, em sua vila em Miseno, aos 78 anos. Alguns dizem que ele morreu de causas naturais. Outros sussurram que Calígula, seu sucessor designado, e o novo prefeito pretoriano, Macro, o sufocaram com um travesseiro quando pareceu que ele poderia se recuperar de uma doença. A morte do tirano foi recebida em Roma com uma explosão de alegria. O povo correu pelas ruas gritando Tibério ao Tibre. Eles não sabiam que o monstro que haviam enterrado era apenas um ensaio. Tibério havia criado o molde. Ele havia construído a máquina do medo. Agora, tudo o que era necessário era um novo tipo de louco para ligá-la em sua potência máxima. A escuridão que ele cultivou em Capri estava prestes a inundar Roma, e o mundo descobriria que a loucura racional de um velho paranoico era apenas o prólogo para o teatro sangrento do absurdo. O poder absoluto não apenas corrompe, ele revela. E o que estava prestes a ser revelado chocaria a civilização até seus alicerces. A transição de poder de Tibério para seu sobrinho-neto, Caio César, conhecido por todos pelo apelido de infância Calígula, foi como o nascer do sol após uma longa e tempestuosa noite. Roma exultou. O jovem, belo e carismático imperador era a antítese do velho e sombrio recluso de Capri. Ele libertou prisioneiros políticos, queimou os registros dos informantes de Tibério e promoveu jogos e espetáculos extravagantes para o povo. Por alguns meses, o império viveu uma lua de mel com seu novo governante. Parecia que a era do medo havia terminado. Mas o poder é um veneno de ação lenta, e para um jovem que cresceu na atmosfera tóxica da corte de Tibério, vendo sua família ser sistematicamente destruída, a dose foi fatal. Uma doença grave, talvez uma encefalite, atingiu o imperador. Ele sobreviveu, mas o homem que emergiu da febre era diferente. O sol havia se posto.
e uma loucura brilhante e maníaca tomou seu lugar. O poder absoluto não requer apenas um tirano, ele exige uma plateia, e Calígula estava prestes a dar a Roma o maior espetáculo de todos. A loucura de Calígula não era a paranoia sussurrante de Tibério, mas um carnaval gritante e surreal. Ele declarou-se um deus vivo, um novo Hélios. Construiu uma ponte que ligava seu palácio no Palatino ao templo de Júpiter no Capitólio para que pudesse conversar com o deus de igual para igual. Exigia que senadores e nobres o adorassem, beijassem seus pés e, por vezes, corressem ao lado de sua liteira por quilômetros, vestidos em suas togas. O incesto, um tabu profundo, até mesmo para a permissiva sociedade romana, tornou-se política de Estado. Ele vivia abertamente com suas 3 irmãs, tratando-as como suas esposas, especialmente sua favorita, Drusila, a quem ele deificou após sua morte prematura. O Palácio Imperial foi transformado em um bordel de luxo, onde as esposas e filhas dos senadores eram forçadas a se prostituir para encher os cofres do Estado, com o próprio imperador agindo como cafetão, anunciando as qualidades de cada nova adição ao seu catálogo. Onde está a linha que separa o poder absoluto da loucura absoluta? Ela desaparece no momento em que a única resposta para qualquer pergunta do imperador é sim. O desprezo de Calígula pela elite romana era ilimitado e criativo. A história mais famosa, a de seu cavalo Incitatus, é o símbolo perfeito de seu reinado. Ele deu ao cavalo uma manjedoura de marfim, cobertores de púrpura, um colar de joias e uma casa com escravos. Convidava o cavalo para jantares, oferecendo-lhe vinho em taças de ouro e, no ato final de humilhação ao Senado, ele anunciou sua intenção de nomear Incitatus cônsul. Os historiadores debatem se ele estava falando sério ou se era uma piada sádica para mostrar aos senadores que seu cavalo era mais útil e inteligente do que eles. A verdade não importa. O que importa é que no clima de terror que ele criou, ninguém ousou rir. Os anais afirmam que os senadores aplaudiam o cavalo, mas tinham medo de olhar nos olhos de seu mestre. Foi medo, loucura ou um cálculo político sutil? A questão permanece, um eco perturbador do absurdo no poder. Foi o seu maior ato de desprezo, um monumento à sua própria arrogância. A crueldade de Calígula era tão teatral quanto sua loucura. Ele se deliciava com o sofrimento alheio. Durante os jogos, se ficasse entediado com os gladiadores, poderia ordenar que uma seção inteira da plateia fosse atirada às feras. Ele restaurou as acusações de traição não por paranoia como Tibério, mas por ganância e entretenimento. As execuções eram longas e dolorosas, realizadas em sua presença. Ele tinha um ditado favorito, emprestado de uma peça de teatro, Oderint dum me tuant, que me odeiem, desde que me temam. Ele forçava pais a assistir à tortura e execução de seus filhos e depois os convidava para jantar, esperando que eles fossem espirituosos e divertidos. Se um deles mostrasse qualquer sinal de tristeza, era uma ofensa capital. O que você faria no lugar de um pai, a quem o imperador ordenou que risse da execução de seu próprio filho? É uma pergunta que congela a alma, mas que era uma realidade para a elite sob o reinado de Calígula. O império se tornou seu playground pessoal, e seus súditos, seus brinquedos quebrados. Quem era o mais louco? Tibério, que matava por medo, ou Calígula, que matava por tédio? Escreva nos comentários sua opinião, usando a palavra Tibério para o estrategista do medo ou Calígula para o mestre do absurdo. A megalomania de Calígula não se limitava a Roma. Ele lançou campanhas militares que eram farsas elaboradas. A mais famosa foi sua invasão da Britânia.
Ele marchou com suas legiões até a costa da Gália, olhou para o canal e então, em vez de ordenar a travessia, ordenou que seus soldados atacassem o mar. Os legionários, perplexos, golpearam as ondas com suas espadas e lanças. Depois, o imperador declarou vitória sobre Netuno e ordenou que coletassem conchas como espólios de guerra, que foram transportadas de volta a Roma em uma procissão triunfal. Era a performance de um louco ou a zombaria de um cínico supremo com a própria ideia de glória militar romana? Para os soldados que haviam treinado a vida inteira para a batalha, foi uma humilhação insuportável. A lealdade do exército, a base do poder imperial, começou a se esfacelar. O imperador pode zombar de seus senadores, mas zombar de suas legiões é um erro fatal. O espetáculo estava chegando ao seu clímax sangrento. A conspiração contra Calígula envolveu todos, senadores, cavaleiros e, crucialmente, oficiais da guarda pretoriana, homens que ele havia humilhado e insultado pessoalmente. O líder era Cássio Quereia, um tribuno pretoriano a quem o imperador, por causa de sua voz fina, constantemente ridicularizava com senhas obscenas e insultos efeminados. Em janeiro do ano 41, durante os Jogos Palatinos, a armadilha se fechou. Quando Calígula deixou o teatro por uma passagem isolada, Quereia e os outros conspiradores o cercaram. O primeiro golpe atingiu seu pescoço. O deus vivo caiu, gritando que ainda estava vivo. Os outros, então, o esfaquearam repetidamente, mais de 30 vezes, em uma fúria selvagem. Seu corpo foi mutilado. A loucura que havia queimado tão intensamente foi extinta em um banho de sangue. A fúria não parou com ele. Sua esposa, Cesônia, foi assassinada e sua filha pequena, Júlia Drusila, teve sua cabeça esmagada contra uma parede. A dinastia de Augusto estava sendo apagada com uma brutalidade espantosa. O assassinato do imperador mergulhou Roma no caos. Os senadores, por um breve e delirante momento, sonharam em restaurar a República, mas eles haviam esquecido quem realmente detinha o poder. Enquanto eles debatiam no fórum, os soldados da guarda pretoriana saqueavam o palácio. Foi lá que eles encontraram um homem de 50 anos, tremendo de medo atrás de uma cortina. Era Cláudio, o tio de Calígula, o erudito gago e coxo que a família imperial sempre tratou como um idiota inofensivo. Os pretorianos, percebendo que precisavam de um imperador para justificar sua própria existência e seus salários generosos, arrastaram o aterrorizado Cláudio para seu acampamento e o proclamaram o novo César. Os senadores não tiveram escolha a não ser ratificar a decisão. Pela primeira vez, ficou claro para todos que não era o Senado, nem o povo, mas a guarda pretoriana que escolhia os deuses na terra. O ciclo de loucura, sangue e poder estava longe de terminar. Cláudio, o imperador acidental, pode ter sido mais são que seus predecessores, mas o sistema que o colocou no poder estava irremediavelmente doente, e o veneno continuaria a fluir nas veias da família imperial, culminando na figura que transformaria a tirania em uma forma de arte sombria. Nero. O reinado de Cláudio foi um interlúdio de relativa sanidade, marcado por uma administração surpreendentemente eficaz e pela conquista da Britânia. Mas as intrigas palacianas continuaram, orquestradas por suas esposas ambiciosas e libertinos corruptos. Foi sua última esposa, Agripina, a jovem e irmã de Calígula, que selou seu destino. Ambiciosa e implacável, ela convenceu Cláudio a adotar seu filho de um casamento anterior, Lúcio Domício, a Enobarbo, e a nomeá-lo seu herdeiro, em detrimento do próprio filho de Cláudio, Britânico. Uma vez que o futuro de seu filho estava garantido, Cláudio tornou-se descartável. Agripina o serviu um prato de seus cogumelos favoritos
generosamente temperados com veneno. Assim, Lúcio Domício, aos 16 anos de idade, tornou-se o imperador Nero Cláudio César Augusto Germânico. Nos primeiros anos, governando sob a tutela de sua mãe, do prefeito pretoriano Burro e do filósofo Sêneca, Nero mostrou-se um governante promissor. Mas a semente da tirania, plantada por sua linhagem e regada pelo poder absoluto, estava destinada a germinar. A primeira vítima de sua ascensão ao poder absoluto seria a mulher que lhe deu tudo, sua própria mãe. A relação de Nero com Agripina era uma tempestade de amor, ódio, ambição e incesto mal disfarçado. Ela o colocou no trono, mas não tinha intenção de abrir mão do poder. Ela tentou governar através dele, aparecendo em moedas ao lado dele, tentando participar de reuniões do Senado. Para Nero, a influência dela era uma corrente que ele precisava quebrar. Ele a afastou da corte, mas Agripina retaliou, ameaçando apoiar britânico o herdeiro legítimo. Nero agiu primeiro, envenenando seu meio-irmão durante um jantar. O próximo passo era inevitável. O matricídio era um crime tão horrendo que chocava até mesmo a endurecida sensibilidade romana. Nero hesitou, atormentado pelo medo e pela culpa. Ele primeiro tentou uma abordagem criativa. Construiu um barco especial, projetado para desmoronar no mar, e convidou sua mãe para um passeio na Baía de Nápoles. O plano foi acionado, o teto do barco desabou, mas Agripina, uma nadadora forte, sobreviveu e chegou à costa. O fracasso do plano teatral forçou Nero a uma solução mais direta. Ele enviou assassinos. Quando eles entraram em seus aposentos, ela teria descoberto seu ventre e dito: "Golpeie aqui", o lugar que havia dado à luz a um monstro. Um imperador que se declara um deus comete apenas um erro. Ele começa a acreditar que é imortal, mas esquece que sua mãe não é. Livre da influência de sua mãe, Nero mergulhou de cabeça em suas verdadeiras paixões: a arte, a música, o teatro e as corridas de bigas. Ele se via não como um governante, mas como um artista supremo, um gênio incompreendido. Para a elite romana, isso era um escândalo. Um imperador se apresentar em público, cantando, tocando lira e atuando em peças, era uma desgraça inimaginável, um comportamento adequado para gregos ou escravos, não para o senhor do mundo. Mas Nero forçava a elite a comparecer às suas performances, que podiam durar horas. O Senado era obrigado a aplaudir freneticamente e a elogiar sua voz divina. Esquadrões de jovens cavaleiros, os augustianos, foram organizados para liderar os aplausos. A megalomania de Nero era inseparável de suas ambições artísticas. Ele não queria apenas ser amado, ele queria ser aplaudido. Ele não queria apenas governar. Ele queria um palco. E o maior palco de todos estava prestes a ser preparado para ele, em meio a chamas e cinzas. Na noite de 18 de julho do ano 64, um incêndio começou na área do Circo Máximo. Ele se espalhou rapidamente pelos edifícios de madeira de Roma e ardeu por 6 dias e 7 noites. 2/3 da cidade foram destruídos. O desastre foi colossal. E no meio do caos surgiram os rumores. Diziam que o imperador, observando o incêndio de um lugar seguro, havia vestido seu traje de palco e cantado um poema épico sobre a queda de Troia, com a cidade em chamas como seu cenário particular. Suetônio e Dião Cássio relatam essa história, enquanto Tácito é mais cético. Verdade ou não, a história se fixou na imaginação popular. Nero, o incendiário que tocava a lira enquanto Roma queimava. Para desviar a suspeita de si mesmo, Nero precisava de um bode expiatório. Ele encontrou um em uma seita obscura e desprezada, conhecida como os cristãos.
As primeiras perseguições em massa começaram. Os cristãos foram culpados pelo incêndio e submetidos a torturas horríveis. Eles foram crucificados, cobertos com peles de animais e atacados por cães, ou untados com piche e queimados vivos à noite para iluminar os jardins do imperador. Nero transformou o assassinato em massa em entretenimento noturno. Sobre as cinzas de Roma, Nero construiu seu sonho, a Domus Aurea, a Casa Dourada. Era um complexo palaciano, de uma extravagância sem precedentes, cobrindo uma vasta área no coração da cidade. Tinha um lago artificial, campos, vinhedos e pastagens. O palácio em si era coberto de ouro e pedras preciosas. Tinha uma sala de jantar giratória que imitava o movimento dos céus. Na entrada, erguia-se uma estátua colossal de si mesmo, com mais de 30 metros de altura. Era um monumento à sua própria glória, construído sobre o sofrimento de seu povo. A reconstrução de Roma e a construção da Casa Dourada exigiram enormes somas de dinheiro que Nero obteve através do confisco de propriedades, do aumento de impostos e do aviltamento da moeda. O descontentamento crescia em todas as classes da sociedade, desde o Senado até as legiões. A performance estava se tornando insustentável. A oposição culminou na Conspiração de Pisão, no ano 65, um complô amplo que envolvia senadores, cavaleiros e oficiais. A conspiração foi descoberta e a vingança de Nero foi rápida e brutal. Uma onda de terror varreu a elite. Os suspeitos foram forçados ao suicídio. Entre as vítimas estavam algumas das mentes mais brilhantes de Roma. Seu antigo tutor, o filósofo Sêneca, recebeu a ordem de tirar a própria vida e o fez com dignidade estoica, cortando os pulsos e discursando para seus amigos até o fim. Petrônio, o árbitro da elegância da corte de Nero, também se suicidou, mas de uma forma que era um último ato de desafio e desprezo, realizando um banquete de despedida e escrevendo uma lista detalhada das perversões sexuais do imperador. A repressão sangrenta apenas adiou o inevitável. A rebelião começou nas províncias, primeiro na Gália, depois na Espanha. As legiões proclamaram seu comandante, Galba, como o novo imperador. O apoio a Nero evaporou. O Senado o declarou inimigo público. Abandonado por todos, Nero fugiu de Roma. Sua fuga foi patética. Escondido na vila de um liberto, ele ouviu a sentença de morte do Senado. Seria açoitado até a morte em público. Incapaz de enfrentar tal humilhação e incapaz de tirar a própria vida, ele precisou da ajuda de seu secretário para cravar uma adaga em sua garganta. Suas últimas palavras, segundo Suetônio, foram: "Qualis artifex pereo", que artista morre em mim. Ele tinha 30 anos. Com sua morte, a linhagem de Augusto, a dinastia Júlio-Claudiana, chegou ao fim. O artista no trono deixou para trás um tesouro vazio, um império em chamas e um vácuo de poder que mergulharia Roma em seu ano mais sangrento e caótico. O palco estava montado para um novo tipo de espetáculo, onde os atores não seriam mais membros de uma única família divina, mas generais brutais, e o prêmio não seria o aplauso, mas o próprio mundo. Roma estava prestes a descobrir que o monstro não era um homem, mas o próprio trono. A morte de Nero não trouxe a paz, mas a espada. Pela primeira vez, em quase um século, o segredo do império, como Tácito o chamou, foi revelado. Um imperador podia ser feito em outro lugar que não em Roma. O ano que se seguiu, o ano 69, ficou conhecido como o Ano dos Quatro Imperadores. Foi uma guerra civil brutal que rasgou o império, uma dança macabra em que 4 homens reivindicaram o trono e 3 deles o pagaram com a vida. O poder absoluto se tornou uma batata quente
queimando as mãos de quem a segurava. O primeiro a tentar foi Sérvio Sulpício Galba, o governador da Espanha que liderou a revolta. Um velho senador de linhagem nobre, ele marchou para Roma com a promessa de restaurar a disciplina e a ordem. Em vez disso, ele trouxe avareza e crueldade. Ele se recusou a pagar o donativo prometido à guarda pretoriana que o havia aclamado, um erro fatal. Sua severidade alienou a todos. Seu reinado durou apenas 7 meses. Em janeiro, os pretorianos, subornados por seu rival, se voltaram contra ele. Galba foi assassinado no Fórum Romano, seu corpo decapitado e mutilado. O segundo imperador foi Marco Sálvio Otão, um ex-amigo de Nero e um dandy da moda que esperava que seu suborno aos pretorianos lhe garantisse um longo reinado. Ele era popular com a guarda e com o que restava da facção de Nero. No entanto, as legiões estacionadas na Germânia já haviam aclamado seu próprio candidato. Aulo Vitélio, um homem cuja principal reivindicação à fama era sua lendária glutonaria. Os exércitos de Vitélio marcharam para a Itália e a guerra civil tornou-se inevitável. Otão, para surpresa de todos, mostrou-se um comandante corajoso, mas suas forças foram derrotadas na primeira batalha de Bedriaco. Em vez de prolongar a guerra e o derramamento de sangue, Otão tomou uma decisão surpreendente. Ele se matou. Em um ato que os historiadores romanos, cansados de tiranos, elogiaram como nobre, ele se apunhalou para poupar o império de mais conflitos. Seu reinado durou apenas 3 meses. O poder em Roma não era mais uma questão de política, mas de qual general tinha as legiões mais fortes e leais. O império se tornara um prêmio a ser conquistado no campo de batalha. O que você escolheria se fosse um cidadão romano comum? A ordem brutal de um general ou o caos sangrento da guerra civil? Deixe sua resposta nos comentários. Ordem para a tirania estável ou caos para a liberdade perigosa? O terceiro imperador, Vitélio, entrou em Roma não como um libertador, mas como um conquistador à frente de um exército indisciplinado que saqueou o campo italiano em seu caminho. Seu reinado foi um longo banquete. A administração do Estado foi ignorada em favor de festas e orgias gastronômicas. Disse que ele gastou fortunas em banquetes extravagantes, com pratos raros trazidos de todos os cantos do império. Um de seus pratos favoritos, o escudo de Minerva Viteliana, continha uma mistura de fígados de Lúcio, miolos de fazão, línguas de flamingo e ovas de murena. Enquanto o imperador comia, o império se desintegrava. As legiões do leste, no Egito, na Síria e na Judéia, se recusaram a reconhecê-lo. Elas aclamaram seu próprio comandante, um homem de origem humilde, mas um general competente e pragmático que estava no meio da supressão da grande revolta judaica. Tito Flávio Vespasiano. A guerra civil entrou em sua fase final e mais brutal. Os exércitos do Danúbio, leais a Vespasiano, marcharam sobre a Itália. A segunda batalha de Bedriaco foi um massacre. As forças de Vitélio foram aniquiladas. O exército flaviano marchou para Roma, que se tornou um campo de batalha. A luta foi selvagem, de rua em rua, casa por casa. O Capitólio, o coração simbólico de Roma, foi incendiado e destruído durante os combates. Vitélio, ao ver que tudo estava perdido, tentou se esconder, mas foi descoberto. Ele foi arrastado, seminu e coberto de sujeira, pelas ruas de Roma. A mesma multidão que o aclamara meses antes, agora o insultava e lhe atirava imundícies. Ele foi torturado, morto nas escadas Gemônias, o local de execução para os inimigos do Estado, e seu corpo foi arrastado com um gancho e jogado no Tibre, o destino final de muitos tiranos. Seu reinado
durou 8 meses. O ano do banho de sangue finalmente terminou. Vespasiano foi confirmado pelo Senado como o quarto e último imperador do ano 69. Ele traria estabilidade e fundaria uma nova dinastia, a Flaviana. Mas o preço foi terrível. Dezenas de milhares de romanos morreram. A Itália foi devastada e a própria cidade de Roma foi saqueada por seus próprios exércitos. O ano dos 4 imperadores ensinou uma lição sombria. A púrpura imperial era agora a mortalha mais cara do mundo. O caos não terminou aí. Embora Vespasiano tenha restaurado a ordem, a memória daquele ano terrível permaneceu. O poder do imperador dependia inteiramente da lealdade das legiões, mas a instituição mais cínica e poderosa em Roma era a Guarda Pretoriana. Eles haviam assassinado Calígula, instalado Cláudio, abandonado Nero e assassinado Galba. Eles eram os criadores de reis e sabiam disso. Um século depois, essa percepção de seu próprio poder atingiria seu clímax lógico e mais vergonhoso. Após o assassinato de Cômodo e o breve reinado de Pertinax, que também foi morto pelos pretorianos por tentar impor disciplina, a guarda cometeu o ato final de traição. Eles realizaram um leilão. O prêmio era o Império Romano. Os 2 licitantes eram o sogro de Pertinax, Sulpiciano, e um senador rico chamado Dídio Juliano. Os guardas se reuniram nas muralhas de seu acampamento, enquanto os 2 homens gritavam suas ofertas do lado de fora. Dídio Juliano venceu, prometendo a cada soldado 25.000 sestércios. Ele comprou o império. O poder não era mais conquistado por herança, mérito ou mesmo pela espada. Era simplesmente comprado. O reinado de Dídio Juliano foi uma farsa que durou apenas 66 dias. Ninguém o respeitava. O povo de Roma o vaiou e zombou dele abertamente. As legiões nas províncias, indignadas com a desgraça, aclamaram seus próprios generais como imperadores: Clódio Albino, na Britânia, Pessênio Níger, na Síria, e Septímio Severo, na Panônia. Severo foi o mais rápido. Ele marchou para a Itália. A Guarda Pretoriana, que havia vendido o império, não estava disposta a morrer por seu comprador. Eles abandonaram Dídio Juliano. O Senado, sempre seguindo o vento, condenou-o à morte. Um único soldado foi enviado ao palácio, onde encontrou o imperador comprado, encolhido e sozinho. Ele foi decapitado. Septímio Severo entrou em Roma, dissolveu a desonrada Guarda Pretoriana e a substituiu por seus próprios legionários leais. Uma nova dinastia, a Severa, começou, fundada na força militar bruta. Mas o leilão do império foi um ponto de virada, a prova final de que o poder em Roma havia se divorciado de qualquer pretensão de legitimidade, lei ou tradição. Era uma mercadoria, e seu preço era pago em ouro e sangue. Esse ciclo de violência e cinismo, a transformação do trono em um prêmio a ser ganho ou comprado, foi o legado da primeira geração de imperadores loucos. Tibério, Calígula e Nero não apenas aterrorizaram seus contemporâneos, eles quebraram o sistema. Eles destruíram a autoridade do Senado, corromperam a corte e ensinaram ao exército que a lealdade era uma mercadoria e a traição uma oportunidade. Eles mostraram que um único homem, armado com poder ilimitado, poderia desafiar a lógica, a moralidade e a própria realidade. A loucura deles não era apenas pessoal, era contagiosa. Infectou as próprias fundações do império, e embora períodos de estabilidade viessem, como sob os Flavianos e os 5 bons imperadores, o vírus da tirania permanecia latente no sistema, esperando a combinação certa de fraqueza, arrogância e oportunidade para irromper novamente. E irromperia de forma espetacular e vergonhosa
na figura de um imperador que trocaria a púrpura de um César pela areia sangrenta da arena. A Era dos Antoninos é frequentemente chamada de a Idade de Ouro de Roma. Foi um período de paz e prosperidade sem precedentes, governado por uma sucessão de 5 imperadores notáveis, conhecidos como os 5 bons imperadores. O último deles foi Marco Aurélio, o filósofo rei, um homem que personificava o ideal platônico de um governante guiado pela razão e pela virtude. Ele passou a maior parte de seu reinado nas fronteiras, defendendo o império de invasões bárbaras, enquanto escrevia suas Meditações, uma obra-prima do pensamento estoico. Mas este grande homem cometeu um erro trágico. Em vez de adotar um herdeiro competente, como seus predecessores haviam feito, ele permitiu que seu próprio filho, Lúcio Aurélio Cômodo, o sucedesse. Foi uma decisão que encerraria a Idade de Ouro e mergulharia o Império em uma era de vergonha e decadência. O filho do filósofo seria o oposto de tudo o que o pai representava. O poder absoluto que Marco Aurélio suportou como um fardo, Cômodo abraçaria como um brinquedo. Cômodo não tinha interesse em governar. Ele via o império como sua propriedade pessoal e o tesouro como sua conta bancária privada. Ele entregou a administração a uma sucessão de favoritos e amantes, que governavam em seu nome enquanto ele se entregava aos seus prazeres. A corrupção atingiu níveis epidêmicos. Os cargos públicos eram vendidos, a justiça era comprada e a paranoia florescia. Conspirações reais e imaginárias eram uma constante. Sua própria irmã, Lucila, conspirou para assassiná-lo. O complô falhou e a vingança de Cômodo foi terrível. Uma nova onda de terror, semelhante à de seus predecessores mais infames, varreu a elite senatorial. Mas a loucura de Cômodo tinha um sabor diferente. Não era a paranoia fria de Tibério, o absurdo surreal de Calígula ou o narcisismo artístico de Nero. Era o infantilismo de um homem-criança com a força de um deus, obcecado não pela arte ou pela guerra, mas pela fama de um atleta e de um showman. A verdadeira paixão de Cômodo era a arena. Ele se via como a reencarnação do herói Hércules. Ele se vestia com uma pele de leão e carregava uma clava, posando para estátuas que o retratavam como o semideus. Mas sua ambição não era apenas posar. Ele queria atuar. Para o horror da sociedade romana, o imperador, o senhor do mundo, desceu à arena para lutar como um gladiador. Isso era a desgraça suprema. Um gladiador era a forma mais baixa de vida. Um escravo ou prisioneiro treinado para matar para o entretenimento das massas. Para um imperador, se colocar nesse nível era uma abominação. Mas Cômodo não se importava. Ele participou de centenas de combates. Claro, suas lutas eram manipuladas. Seus oponentes eram gladiadores mal armados ou aleijados que mal podiam se defender. Ele também se deleitava em matar animais exóticos na arena, abatendo centenas de leões, elefantes e girafas com seu arco e flecha, tudo para o aplauso de uma multidão que o aclamava por medo e por fascínio com o espetáculo bizarro. Ele estava transformando o poder imperial em um reality show sangrento. A megalomania de Cômodo cresceu a proporções cósmicas. Ele se renomeou como Hércules Romanus. Ele rebatizou a cidade de Roma como Colonia Comodiana. Os meses do ano foram renomeados em sua homenagem. As legiões foram chamadas de Comodianae. Ele exigia ser adorado como um deus vivo, não de uma forma distante, como os imperadores anteriores, mas de uma forma muito pessoal e física. Ele se apresentava como o maior gladiador, o maior caçador, a pessoa mais bonita e mais forte do mundo. Seu governo se tornou uma longa performance de ego.
Enquanto ele brincava de Hércules na arena, o Império enfrentava problemas reais, pragas, crises financeiras, invasões nas fronteiras. Mas nada disso interessava ao deus gladiador. Sua realidade era a areia da arena e o rugido da multidão. Em Roma, a política sempre foi um teatro, mas Cômodo removeu a quarta parede, borrando a linha entre governante e artista de circo de uma forma que nem mesmo Nero ousou. A elite romana e os militares estavam enojados. O comportamento do imperador era uma vergonha para a majestade de Roma. Várias tentativas de assassinato foram feitas e falharam. Finalmente, um grupo de conspiradores, incluindo sua amante Márcia, o prefeito pretoriano Laeto e o camareiro Eclecto, decidiu que ele precisava morrer. Na véspera de Ano Novo do ano 192, eles planejaram envenená-lo. Márcia lhe deu vinho envenenado, mas Cômodo, talvez por causa da quantidade de álcool que consumia regularmente, vomitou o veneno e sobreviveu. Os conspiradores entraram em pânico. Se ele descobrisse o plano, todos estariam mortos. Eles então recorreram a um plano B. Contrataram seu parceiro de treino de luta, um atleta chamado Narciso. Enquanto Cômodo estava no banho, Narciso entrou e o estrangulou. O Hércules romano, o deus da arena, morreu não em uma batalha gloriosa, mas nu e indefeso, assassinado por seu próprio personal trainer. A morte de Cômodo encerrou a dinastia Antonina e mergulhou o império em outra guerra civil, o Ano dos 5 Imperadores, uma repetição sangrenta do caos que se seguiu à morte de Nero. A história estava se repetindo, mas cada vez como uma farsa mais sombria. O reinado de Cômodo representou a degradação final da autoridade imperial. Ele mostrou que o poder absoluto não levava apenas à crueldade ou à loucura, mas também à trivialidade e ao absurdo autoindulgente. Ele não era um monstro aterrorizante, mas um bufão perigoso, um adolescente narcisista preso no corpo de um imperador. Ele esvaziou o cargo de toda a sua dignidade, transformando o governante do mundo em uma celebridade de arena. O veneno do poder não apenas matava, ele também apodrecia, corroendo a própria ideia de liderança até que nada restasse, além de um espetáculo vazio e vergonhoso. E quando o espetáculo terminou, o sangue começou a fluir novamente, como sempre acontecia. Após a Guerra Civil, que se seguiu à morte de Cômodo, a dinastia Severa, fundada por Septímio Severo, trouxe uma nova era de despotismo militar. O poder estava agora abertamente nas mãos do exército, mas foi dentro desta própria dinastia, fortemente influenciada pelas tradições do Oriente, que o Império experimentaria seu governante mais bizarro, escandaloso e perverso. Após o assassinato do imperador Caracalla e o breve interlúdio de Macrino, o trono foi reivindicado por um menino sírio de 14 anos chamado Vário Avito Bassiano, mais conhecido na história como Heliogábalo. Ele era o sumo sacerdote hereditário do deus Sol, Elgabal, em sua cidade natal de Emesa. Sua avó, Júlia Maesa, a irmã da falecida imperatriz Júlia Domna, arquitetou sua ascensão, espalhando o boato de que ele era o filho ilegítimo de Caracalla e garantindo o apoio das legiões do leste. Em 218, o menino sacerdote tornou-se o senhor do mundo romano. Roma não tinha ideia do pesadelo que estava prestes a se abater sobre ela. Heliogábalo chegou a Roma não como um imperador romano, mas como um missionário de sua fé exótica. Sua primeira prioridade não era governar, mas instalar seu deus Elagabal como a principal divindade do panteão romano. Ele trouxe a pedra sagrada de Emesa, um meteorito cônico preto, e a instalou em um magnífico templo no Monte Palatino. Ele tentou forçar a fusão de todas as religiões sob o culto de seu deus. Em um ato de sacrilégio supremo,
ele transferiu os objetos mais sagrados de Roma, incluindo o fogo eterno de Vesta, para seu novo templo. Ele próprio presidia rituais frenéticos e orgiásticos, dançando em trajes exóticos de seda e usando maquiagem pesada, para o horror da aristocracia romana. A loucura de Heliogábalo era de natureza religiosa e cultural. Ele estava tentando impor uma teocracia oriental a uma sociedade conservadora e xenófoba. Foi um choque de civilizações dentro das muralhas de Roma, mas o fanatismo religioso de Heliogábalo era apenas uma faceta de seu comportamento ultrajante. Sua vida pessoal foi uma afronta a todas as convenções romanas. Os historiadores antigos, como Dião Cássio e Herodiano, detalham uma lista de perversões que chocaram até mesmo a decadente elite romana. Heliogábalo se vestia com roupas femininas, oferecia enormes somas de dinheiro a qualquer médico que pudesse lhe dar uma vagina e se referia a si mesmo como imperatriz. Ele se casou 5 vezes em seu breve reinado de 4 anos. Um de seus casamentos foi com uma virgem vestal, Aquília Severa, um crime que tradicionalmente era punido com a morte por enterramento vivo. Ele justificou o ato, dizendo que um casamento entre um sumo sacerdote e uma virgem vestal produziria filhos divinos. Ele também se casou com um homem, um cocheiro de Biga, da Cária, chamado Hierocles, a quem ele se referia como seu marido. Ele se prostituía abertamente no Palácio Imperial, procurando clientes nas tavernas e bordéis de Roma. A administração do império foi entregue a uma cabala de seus amantes e favoritos. Os cargos mais altos do Estado, tradicionalmente reservados a senadores e cavaleiros experientes, foram dados a dançarinos, cocheiros, barbeiros e cozinheiros. Seu marido, Hierocles, tinha uma influência imensa. O poder e a honra em Roma eram agora distribuídos com base no capricho sexual de um adolescente. Disse que ele realizava sacrifícios humanos, matando crianças nobres de toda a Itália para ler o futuro em suas entranhas. Embora essa acusação seja difícil de provar, o fato de ser amplamente acreditada mostra o quão monstruoso ele era visto por seus contemporâneos. Cada dia trazia um novo escândalo, uma nova humilhação para as tradições de Roma. O reinado de Heliogábalo não foi uma tirania de crueldade calculada, mas um turbilhão de caos orgiástico e fanatismo religioso. O império se tornou o palco para as fantasias sexuais e espirituais de um único adolescente. A paciência de Roma, e mais importante, a paciência do exército, chegou ao fim. A mesma mulher que o colocou no trono, sua avó Júlia Maesa, percebeu que seu neto era um desastre e que ele estava colocando em risco a sobrevivência da dinastia. Ela começou a promover seu outro neto, o jovem e virtuoso Alexandre Severo, como uma alternativa. Heliogábalo, sentindo ciúmes da popularidade de seu primo, tentou assassiná-lo. Isso foi a gota d'água para a guarda pretoriana. Em março do ano 222, os soldados se amotinaram. Eles aclamaram Alexandre como imperador e caçaram Heliogábalo e sua mãe, Júlia Soêmias. Eles foram encontrados escondidos em uma latrina, foram arrastados para fora e decapitados. A multidão mutilou seus corpos e os arrastou pelas ruas de Roma. Tentaram enfiar o corpo de Heliogábalo em um esgoto, mas como não coube, eles o arrastaram até o Tibre e o jogaram no rio, com pesos para garantir que nunca mais fosse encontrado. Ele tinha apenas 18 anos. O reinado de Heliogábalo foi talvez o ponto mais baixo da degradação imperial. Se Calígula representou o absurdo, Nero a tirania artística e Cômodo a vergonha, Heliogábalo representou a anarquia total,
a dissolução de todas as normas sociais, religiosas e sexuais. Ele foi um imperador tão alienígena à cultura que governava que sua existência parecia um erro cósmico. Sua morte trouxe um breve período de alívio sob o governo de Alexandre Severo, mas o dano ao prestígio do cargo de imperador foi irreparável. A dinastia Severa, que começou com a força de um general, terminou com o assassinato de Alexandre por suas próprias tropas em 235. Sua morte não foi o fim de um reinado, mas o fim de uma era. O que se seguiu foi meio século de anarquia e terror, um período em que o império quase se desintegrou. A loucura deixaria de ser a característica de imperadores individuais e se tornaria a condição permanente do próprio império. A crise do terceiro século havia começado. O assassinato de Alexandre Severo abriu as comportas do inferno. O período de 50 anos, de 235 a 284, é conhecido como a crise do terceiro século. Foi uma era de colapso quase total. O império foi assolado por invasões bárbaras em todas as fronteiras, guerras civis intermináveis, pragas, colapso econômico e fragmentação política. E no centro deste vórtice estava a figura do imperador. O trono não era mais uma posição de poder, mas uma sentença de morte. Durante este período, pelo menos 26 homens foram aclamados imperadores pelo Senado, e inúmeros outros foram usurpadores, proclamados por suas legiões. Quase todos eles morreram de forma violenta, geralmente assassinados por seus próprios soldados. O poder absoluto tornou-se uma maldição instantânea. O imperador era simplesmente o general cuja legião era, naquele momento, a mais forte. Em que você apostaria sua vida? Em um imperador que promete estabilidade ou em um general que promete pagamento? Escreva nos comentários sua escolha: imperador pela esperança ou general pelo dinheiro. A era dos imperadores de caserna começou com Maximino Trácio, um gigante trácio de origem camponesa que ascendeu nas fileiras do exército. Ele foi o primeiro imperador que nunca pisou em Roma. Ele governou do acampamento, travando guerras constantes nas fronteiras do Danúbio e do Reno. Ele odiava a aristocracia senatorial e os via como fracos e efeminados. Seu reinado foi uma tirania militar brutal, focada em extorquir dinheiro das cidades e dos ricos para pagar seus soldados. Após 3 anos, o Senado, em um raro ato de desafio, apoiou uma revolta na África, aclamando 2 de seus próprios, os Gordianos I e II. A revolta foi esmagada, mas o Senado então nomeou 2 de seus membros, Pupieno e Balbino, como co-imperadores. Maximino marchou para a Itália para esmagar a rebelião, mas foi parado no cerco de Aquileia. Seus próprios soldados, cansados de sua crueldade e da guerra interminável, o assassinaram em seu acampamento. A cabeça dele foi cortada e enviada a Roma. Este padrão sangrento se repetiria com uma regularidade entorpecente. Gordiano III, um menino colocado no trono após o linchamento de Pupieno e Balbino pela guarda pretoriana, foi provavelmente assassinado por seu prefeito pretoriano, Filipe, o árabe. Filipe, por sua vez, foi morto em batalha por seu sucessor Décio. Décio, que lançou a primeira perseguição sistemática aos cristãos em todo o império, foi morto em batalha contra os godos, o primeiro imperador romano a morrer em combate contra um inimigo estrangeiro. A sucessão tornou-se uma porta giratória de generais ambiciosos. Treboniano Galo foi morto por seus próprios soldados. Emiliano reinou por apenas 3 meses antes de ser morto por seus soldados. Valeriano foi capturado pelos persas, um evento humilhante, sem precedentes, e morreu no cativeiro, onde se diz que o rei persa Sapor I
usava seu corpo como um banquinho para montar em seu cavalo. A loucura não era mais um traço psicológico de um governante, era a lógica brutal de um sistema em colapso. O império estava se devorando de dentro para fora. Durante o reinado de Galiano, filho de Valeriano, o império se fragmentou. Em meio ao caos, impérios separatistas surgiram. O Império das Gálias, no oeste, sob o comando de Póstumo, e o Império de Palmira, no leste, sob a rainha Zenóbia. Roma perdeu o controle de vastas porções de seu território. A moeda entrou em colapso, a inflação disparou, as cidades encolheram e o comércio estagnou. A vida se tornou uma luta desesperada pela sobrevivência. Para o cidadão comum, a identidade do homem que usava a púrpura em algum acampamento distante era irrelevante. A única realidade era a ameaça de invasores bárbaros, soldados saqueadores e a fome. O poder do imperador, antes absoluto e divino, havia se tornado tão efêmero e perigoso que poucos homens sãos o desejariam. Tornar-se imperador era como ganhar na loteria da morte. Foi somente no final do século que uma série de imperadores ilírios competentes e implacáveis, homens como Cláudio Gótico e, especialmente, Aureliano, começaram a juntar os pedaços do império. Aureliano, apelidado de Restitutor Orbis, restaurador do mundo, foi um dínamo de energia. Em um breve reinado de 5 anos, ele derrotou os alamanos, os godos e os vândalos, construiu as maciças muralhas aurelianas ao redor de Roma, reconquistou o Império de Palmira e o Império das Gálias e reformou a moeda. Ele restaurou a unidade do império através da força militar implacável. Mas mesmo ele não pôde escapar do destino de sua época. Ele foi assassinado por seus próprios oficiais, vítimas de um documento forjado que os listava para execução. A crise continuou. A lição era clara. A força militar podia restaurar fronteiras, mas não podia consertar o sistema quebrado no coração do império. Um novo tipo de poder era necessário, um poder tão absoluto e opressivo que esmagaria a anarquia sob o peso de uma ordem de ferro. A loucura do caos estava prestes a ser substituída pela loucura da ordem total. Do caos da crise do terceiro século, emergiu um homem que mudaria a face do Império Romano para sempre. Diocles, um soldado ilírio, de nascimento humilde, que subiu na hierarquia e se tornou comandante da guarda do corpo imperial, foi aclamado imperador pelo exército em 284, assumindo o nome de Diocleciano. Ele percebeu que os problemas do império eram muito profundos para serem resolvidos por mais uma vitória militar. O sistema estava quebrado. A própria natureza do poder imperial precisava ser reinventada. Sua solução foi radical. Se um homem não podia governar o império, talvez 4 pudessem. Ele instituiu a tetrarquia, o governo dos 4, dividindo o império em metades oriental e ocidental, cada uma governada por um imperador sênior, um Augusto, e um imperador júnior, um César. Diocleciano governou o Oriente, o Augusto sênior, enquanto seu colega Maximiano governou o Ocidente. Era uma tentativa de trazer estabilidade à sucessão e uma gestão mais eficaz a um império vasto e sitiado. Mas a ordem de Diocleciano veio com um preço terrível. Ele transformou o império em uma autocracia oriental abertamente. O principado, a ficção de que o imperador era apenas o primeiro cidadão entre iguais, foi abolido. Em seu lugar veio o dominato. O imperador não era mais um príncipe, mas um dominus et deus, um senhor e um deus. A corte foi reformulada, segundo os modelos persas. Um cerimonial elaborado foi introduzido. Qualquer um que se aproximasse do imperador tinha que se prostrar no chão. Ele era uma divindade intocável, separada de seus súditos
por camadas de burocracia e ritual. A loucura de Diocleciano não era a da perversão ou da crueldade caprichosa, mas a da lógica fria e totalitária. Ele acreditava que a única maneira de salvar o império era esmagar a liberdade individual sob o peso de um Estado onipotente. A ordem, para ele, era mais importante que a liberdade, e para impor essa ordem, ele estava disposto a usar o terror. Para combater a inflação galopante, ele emitiu o Édito sobre os preços máximos em 301, uma lei que fixava os preços de milhares de bens e os salários para centenas de profissões em todo o império. A punição para quem violasse o Édito era a morte. A lei foi um desastre econômico total. Os produtores não podiam mais vender seus produtos com lucro, então os bens desapareceram do mercado, criando uma escassez generalizada e um próspero mercado negro. A tentativa de controle total sobre a economia falhou, mas demonstrou a mentalidade do novo regime. Da mesma forma, ele prendeu os agricultores à terra, tornando a profissão de colono hereditária, um passo importante em direção ao sistema feudal da Idade Média. A sociedade se tornou rígida, estratificada e controlada pelo Estado. A loucura da ordem era tão sufocante quanto a loucura do caos, a manifestação mais sombria da busca de Diocleciano por uma ordem uniforme foi a grande perseguição aos cristãos. A crescente comunidade cristã, com sua lealdade a um poder superior ao do imperador, era vista como uma ameaça à unidade ideológica e religiosa do Estado. Em 303, Diocleciano e seus colegas tetrarcas emitiram uma série de éditos que desencadearam a perseguição mais severa e sistemática que os cristãos já haviam enfrentado. As igrejas foram destruídas, as escrituras foram queimadas, o clero foi preso e os cristãos foram forçados a sacrificar aos deuses pagãos sob pena de tortura e morte. A perseguição graçou por quase uma década, especialmente no Oriente governado por Diocleciano e seu sucessor Galério. Foi um ato de terror de Estado em grande escala, uma tentativa de exterminar uma fé através da força bruta. A perseguição falhou. A resistência dos mártires cristãos apenas fortaleceu a fé da comunidade, mas o banho de sangue revelou a face implacável da loucura racional de Diocleciano. Qualquer coisa que perturbasse sua visão de ordem deveria ser erradicada. Então, em 305, Diocleciano fez algo sem precedentes. No auge de seu poder, ele abdicou voluntariamente do trono. Ele forçou seu relutante colega Maximiano a fazer o mesmo. Os dois Césares, Constâncio e Galério, tornaram-se os novos Augustos, e dois novos Césares foram nomeados. Diocleciano se retirou para seu palácio Fortaleza, em Spalatum, a moderna Split, na Croácia, para passar o resto de seus dias cultivando couves. Quando Maximiano, que mais tarde tentou retornar ao poder, o instou a fazer o mesmo, Diocleciano teria respondido que se ele pudesse ver as couves que ele havia plantado com suas próprias mãos, ele nunca sugeriria que ele abandonasse tal felicidade pelo poder. Foi o ato de um filósofo cansado do mundo ou de um tirano exausto pelo peso de sua própria criação? Ele havia estabilizado o império, mas o transformou em uma prisão burocrática. Ele criou um sistema projetado para eliminar a ambição pessoal, mas o poder é uma droga que os homens não abandonam facilmente. O sistema da tetrarquia, tão cuidadosamente construído, começou a desmoronar quase assim que seu arquiteto deixou o palco. A abdicação de Diocleciano não trouxe a estabilidade que ele esperava. As ambições pessoais dos Césares e, mais importante, de seus filhos, que haviam sido excluídos da sucessão, rapidamente destruíram o sistema. Uma nova rodada
de guerras civis, eclodiu. O filho de Maximiano, Magêncio, tomou o poder em Roma, e o filho de Constâncio, Constantino, foi aclamado imperador por suas tropas na Britânia. O império estava novamente dividido entre múltiplos pretendentes ao trono. A tentativa de Diocleciano de curar a loucura do poder através da razão e da estrutura havia falhado. Ele subestimou a força mais irracional e poderosa da política romana, a ambição dinástica. De seu jardim em Spalatum, ele assistiu impotente enquanto sua grande máquina de ordem se despedaçava. Um novo tipo de governante estava surgindo das ruínas de seu sistema, um homem que combinaria a autocracia de Diocleciano com uma nova e poderosa ideologia. A era da perseguição estava prestes a se transformar na era da conversão, e o batismo do império seria tão sangrento quanto seu passado pagão. O colapso da tetrarquia mergulhou o império em mais de 2 décadas de guerra civil. No centro desta luta pelo poder estava Constantino, o filho de Constâncio Cloro. Um general brilhante e um político implacável, Constantino passou anos consolidando seu poder na Gália e na Britânia, antes de fazer sua jogada pelo prêmio final, a própria Itália, controlada por seu rival Magêncio. A campanha culminou em 312, na Batalha da Ponte Milvia, nos arredores de Roma. Foi antes desta batalha que, segundo a lenda contada pelo biógrafo cristão Eusébio, Constantino teve uma visão. Ele viu uma cruz de luz no céu, acima do sol, com as palavras In hoc signo vinces. Com este sinal, vencerás. Ele ordenou que seus soldados pintassem o símbolo cristão, o Chi-Rho, em seus escudos. Constantino venceu a batalha de forma decisiva. Magêncio se afogou no Tibre durante a retirada. Constantino entrou em Roma como o governante incontestado do Ocidente. A história do Império e do mundo havia mudado para sempre. A conversão de Constantino foi uma revolução. Mas foi uma conversão de fé genuína ou um golpe de mestre político? A pergunta tem sido debatida por historiadores por séculos. A verdade provavelmente está em algum lugar no meio. Ele pode ter tido uma experiência religiosa sincera, mas ele certamente reconheceu o poder do cristianismo como uma força unificadora em um império dividido. A fé cristã, com sua organização hierárquica, sua ênfase na obediência e sua promessa de salvação, era uma ferramenta ideológica muito mais poderosa do que o panteão pagão moribundo. Constantino não tornou o cristianismo a religião oficial do Estado, mas o favoreceu enormemente. Ele encerrou as perseguições, devolveu as propriedades da igreja e concedeu privilégios ao clero. Ele se tornou o patrono da igreja, convocando o Concílio de Nicéia em 325 para resolver disputas doutrinárias e estabelecer a ortodoxia. Ele estava fundindo o poder do Estado romano com o poder da igreja cristã. Mas o novo imperador cristão era, em muitos aspectos, tão implacável e cruel quanto seus predecessores pagãos. O poder absoluto não havia mudado sua natureza sombria. Uma vez que ele se tornou o único governante do Ocidente, ele se voltou contra seu último rival, Licínio, o imperador do Oriente. Após derrotá-lo em batalha, Constantino prometeu poupar sua vida apenas para executá-lo alguns meses depois. Seu reinado foi manchado por uma tragédia familiar que ecoa os dias mais sombrios dos Júlio-Claudianos. Em 326, por razões que permanecem obscuras, Constantino ordenou a execução de seu filho mais velho e herdeiro aparente, Crispo, um jovem e popular comandante militar. Pouco tempo depois, ele ordenou a morte de sua própria esposa, Fausta, que teria sido sufocada em um banho superaquecido. As fontes antigas sugerem que Fausta
pode ter acusado falsamente Crispo de tentar seduzi-la, e quando Constantino descobriu a verdade, ele a executou também. O primeiro imperador cristão, o santo da Igreja Ortodoxa, assassinou seu próprio filho e esposa. O veneno do poder não fazia distinção de fé. O ato mais duradouro de Constantino foi a fundação de uma nova capital. Ele escolheu a antiga cidade grega de Bizâncio, estrategicamente localizada no Estreito do Bósforo, e a reconstruiu em uma escala magnífica. Em 330, ela foi consagrada como Constantinopla, a Nova Roma. A cidade se tornaria o centro do poder imperial por mais de 1000 anos, a capital do que, mais tarde, seria conhecido como o Império Bizantino. A fundação de Constantinopla marcou uma mudança decisiva no centro de gravidade do Império, do oeste latino para o leste grego. A velha Roma, com seu senado pagão e suas tradições republicanas, foi deixada para trás. A nova Roma era explicitamente cristã e autocrática. Constantino completou a transformação iniciada por Diocleciano. O imperador era agora o vice-regente de Deus na terra, um monarca sagrado, cujo poder era sancionado não pelo Senado ou pelo exército, mas pelo céu. Constantino, o Grande, é uma figura de contradições monumentais, um reformador religioso que usou a fé como uma ferramenta de poder, um general vitorioso que estabeleceu a paz através do derramamento de sangue, um patrono da igreja que governava com a crueldade de um déspota oriental. Ele salvou o império do colapso, dando-lhe uma nova capital, uma nova burocracia e uma nova religião que o sustentaria por séculos. Mas ele também consolidou as tradições de autocracia, intriga palaciana e violência política que ele herdou de seus predecessores. O Império Bizantino, seu herdeiro, seria famoso não apenas por sua fé e arte, mas também por seus imperadores cegos, envenenados e depostos por suas conspirações de eunucos e imperatrizes. Constantino não limpou a mancha da loucura do poder. Ele simplesmente a rebatizou em nome de um novo Deus. A escuridão no coração do trono não havia desaparecido. Ela apenas havia encontrado uma nova máscara para usar. As histórias dos imperadores loucos de Roma são mais do que uma coleção de anedotas chocantes. Elas são um espelho sombrio, refletindo uma verdade desconfortável sobre a natureza do poder e a fragilidade da psique humana. Por que essas figuras, Tibério, Calígula, Nero, Cômodo, Heliogábalo, continuam a nos fascinar e aterrorizar 2 milênios depois? Porque suas histórias não são apenas sobre o passado, elas são parábolas eternas sobre a tentação do poder absoluto. Elas nos mostram que a fina camada de civilização, de moralidade, de sanidade, se desfaz com uma velocidade aterrorizante quando um indivíduo é elevado acima de todas as leis e de toda a responsabilidade. Em cada um desses monstros, vemos o potencial sombrio que se esconde dentro da própria condição humana, esperando apenas a oportunidade para se libertar. O poder não criou esses monstros do nada. Ele simplesmente destrancou as jaulas, onde eles já viviam. Calígula, nomeando seu cavalo cônsul, não é apenas um ato de um louco. É o ato final de desprezo por um sistema político que ele via como uma farsa. Nero cantando enquanto Roma queima não é apenas a indulgência de um narcisista. É a declaração de que a realidade mesma pode ser remodelada para se adequar à fantasia de um artista todo-poderoso. Cômodo lutando como um gladiador não é apenas uma vergonha, é a rejeição da própria ideia de dever e serviço em favor da celebridade pessoal. Esses não são apenas atos de tirania, são atos de transgressão metafísica.
São tentativas de reescrever as regras da realidade, de transformar o mundo em um palco privado, onde o roteiro é ditado pelo capricho do imperador. E é por isso que eles são tão aterrorizantes. Eles nos lembram que a ordem que damos por garantida é frágil e que pode ser desfeita pela vontade de um único homem desequilibrado no lugar certo, na hora errada. A tragédia não é que esses homens fossem loucos. A tragédia é que o sistema em si era louco. Um sistema que pega um mortal e o declara um Deus que lhe dá poder de vida e morte sobre milhões, que o isola da verdade, com um muro de bajuladores e psicofantas, é um sistema projetado para produzir monstros. A questão não é porque tantos imperadores romanos eram loucos, mas porque alguns deles conseguiram permanecer sãos. Para cada Calígula, houve um Augusto. Para cada Cômodo, um Marco Aurélio. Mas os bons imperadores são as exceções que provam a regra. Eles governaram apesar do sistema, não por causa dele. Eles conseguiram resistir ao veneno do poder absoluto através de uma força de caráter quase sobre-humana. Os tiranos, por outro lado, simplesmente se renderam a ele. Eles são o resultado lógico e inevitável de uma equação política falha. O legado da loucura romana ecoa através da história. Cada tirano que se declarou infalível, cada ditador que transformou seu país em um culto à personalidade, cada líder que confundiu o Estado com sua propriedade privada, é um herdeiro espiritual dos Césares loucos. As histórias deles são um manual de instruções sobre como o poder destrói a alma. Elas nos ensinam que a divinização de qualquer líder político é o primeiro passo para a tirania. Elas nos advertem que quando a adulação substitui a crítica e o medo substitui o debate, o caminho para o abismo está aberto. As togas podem ter mudado para uniformes e ternos, mas a psicologia do poder absoluto permanece a mesma. A tecnologia da opressão pode ter evoluído, mas a escuridão no coração do opressor é atemporal. No final, a história dos imperadores romanos não é sobre indivíduos, é sobre a própria besta do poder. Uma besta que seduz com promessas de glória e imortalidade, mas que invariavelmente devora quem tenta montá-la. É a história de como a maior civilização que o mundo já conheceu foi repetidamente posta de joelhos não por exércitos estrangeiros, mas pela patologia de seus próprios líderes. É um lembrete de que as ameaças mais perigosas muitas vezes não vêm de fora, mas de dentro. Elas vêm da concentração de poder sem controle, da erosão das instituições que protegem a liberdade e da nossa própria disposição de aplaudir o espetáculo, mesmo quando o palco está em chamas. As ruínas do Fórum Romano não são apenas pedras antigas, são um aviso. Então, olhamos para nosso próprio mundo, com seus líderes poderosos, sua mídia de massa e seus cultos à personalidade. Vemos os ecos de Roma em toda parte. As velhas questões permanecem. Onde traçamos a linha entre um líder forte e um tirano? Quanto poder é poder demais? E o que fazemos quando percebemos que aqueles que estão no comando não estão apenas cometendo erros, mas perderam o contato com a própria realidade? A história dos Césares loucos não nos dá respostas fáceis, mas ela nos faz as perguntas certas e nos deixa com uma reflexão perturbadora. O vírus que infectou Roma nunca foi erradicado. Ele está apenas adormecido, esperando o hospedeiro certo e as circunstâncias certas para despertar novamente. A história nos ensinou o que acontece quando um homem se torna um deus. A questão que enfrentamos hoje é: nós aprendemos a lição ou estamos apenas esperando pelo próximo Nero para começar a tocar sua música? Se você tivesse que escolher o mal menor para o mundo moderno, o que seria mais perigoso?
Um líder que acredita ser um deus ou um sistema que permite que qualquer um se torne um. Pense nisso e observe quem está no palco.